Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tecnologia, sobre o digital. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia digital com a mais admirada colunista de tecnologia do Brasil, isto dito por seus colegas jornalistas. A gente já chega lá que eu conto. Pedro e Cora, toda segunda-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou o Pedro Dória. Ao meu lado está minha queridíssima amiga, a mais admirada colunista de tecnologia do Brasil por seus colegas, Cora Rona. Tudo bom, Cora? Tudo bem, Pedrinho, tudo bem. Daqui Você a pouco eu vou ficar muito metida, hein? Você já explica por que você é a mais admirada. Eu já sabia, mas você vai ter que explicar por que oficialmente agora você é. Mas antes disso, de que a gente vai falar hoje, Cora? Eu tenho a impressão que é do que nós estamos falando há um ano. Elon Musk. De novo daquele cara? De novo daquele cara. Com a perspectiva de que talvez a gente se livre daquele cara. Então vem. Cora Roney, quer dizer que é seu o prêmio jornalístico, o primeiro prêmio jornalístico da história do Meio? Parece que sim. Ora, pois. Olha, eu devo te dizer que foi uma surpresa, porque eu não tinha prestado atenção, não estava no meu radar. Eu estava viajando aí. O prêmio é novo, né? Do prêmio pessoal do Jornalista e Companhia. o prêmio dos jornalistas e companhia é antigo, mas a área de tecnologia é uma novidade desse ano. Então, é um prêmio que totalmente não estava no meu radar. E eu não sou uma pessoa muito ligada em prêmios, sabe? Eu nunca me inscrevi em prêmio nenhum, para você ter uma ideia. Mas esse não é por inscrição, esse é por voto dos outros jornalistas. Pois é, isso eu acho muito simpático. Não é você que se inscreve, são os outros que dizem que gostam de você, então pronto, né? A gente aceita. Então você é a colunista de tecnologia mais admirada do Brasil, de acordo com os jornalistas que votaram no prêmio da Turma dos Jornalistas e Companhia. Meus parabéns, Cora. Eu fiquei muito surpresa, te confesso. E muito feliz, sabe, Pedro? Porque o pessoal que votou em mim, o pessoal que estava lá recebendo o prêmio, podia ser meu filho, podia ser meu neto, sabe? E a ideia de que você ainda é relevante tanto tempo depois, isso é legal, faz bem. É claro que é, é claro que é. E Cora, super merecido, né? Super merecido. Que bom. Vou perguntar para o Toró depois, tem uma conversa séria com o Toró aqui. O que ele acha? Não sei, ele está de bom humor hoje. Ele tá, porque ele fez malcriação para mim direto quando eu cheguei, que é o normal, Assim, porque eles ficam você esteve ausente, afinal de contas. Sim, eles ficam muito ofendidos, e aí eles fazem questão de não conversar com você imediatamente, de te dar as costas e tal. Mas de noite eles já não aguentam e vêm fazer cena romântica. E você tem 2 gatas, Pedro Dória? Eu tenho 2 gatas, uma delas é escaladeira, pelo que eu descobri. Oh, meu Deus! Eu preciso, às vezes, fechar a porta do escritório, porque eu estou de bermuda, né? Então ela é pequenininha, um troço desse tamanho, tem 2 meses de idade, e ela mete as unhas na minha perna, como se fosse uma calça jeans. Escala. Gatinhos pequenos fazem muito isso, e tem aquela unha Fase. super afiada, né? Super afiada, pequenininha, pontudinha, assim. Deixa eu Mas te ela falar uma fica coisa passeando. sobre unha de gato, já que Hum. isso é importante, hein? Quando você for arranhado por um gato, lave logo com água e sabão. Tá bom. Tá? Porque tem uma coisa chamada doença do arranhão do gato. Porque as unhas deles estão sempre sujas, como toda unha de animal. E pode te transferir uma bactéria ou qualquer coisa. Entendi. Não, você tem toda a razão. Uma E aí preocupação que eu você. nunca tive. Pois é, eu estou chamando a atenção por causa disso, porque eu faço isso sempre. E outra coisa, que às vezes coça muito onde eles arranham. E se a gente lava imediatamente com água e sabão, para a coceira. Então, é uma Entendi. coisa importante. Foi arranhado, lava com água e sabão. Pronto. Não precisa nem Farei passar isso. nada. Água e sabão é
resolve o problema. Eu farei isso diligentemente. Cora, precisamos conversar sobre Elon Musk, porque nesse período entre o seu retorno de Israel para o Brasil e hoje, a gente está gravando na segunda à noite, ele deu uma pirada. Vamos lá. Primeiro, ele suspendeu 9 jornalistas. Foi. Jornalistas de tecnologia do New York Times, do Washington Post, da CNN. Foi uma coisa assim do tipo... E o que esses jornalistas fizeram? Eles não foi nem no Twitter, Cora. Não foi nem no Twitter. Em reportagens, eles escreveram sobre o fato de que havia uma conta, vamos começar pelo início, né? Havia uma conta no Twitter que era um garoto geek que pegava informações que existem sobre o posicionamento em qualquer lugar do mundo do jato executivo do Elon Musk. Por quê? Porque todo quanto é avião é obrigado, quando está no ar, a dar sua posição, através de um equipamento chamado transponder, a dar sua posição a cada 3 segundos. Ele é obrigado a isso, é regulação internacional aeronáutica. Então tem gente em todo mundo que fica pegando a posição dos aviões que estão perto de você a cada instante e vão gravando num grande banco de dados público. É um troço de nerd, né? É um troço de gente maluca, mas faz-se isso. E esse garoto pegava, então, desses bancos de dados públicos, essa informação que é pública, não é compilada, mas é pública. Sim. E tinha uma conta de Twitter em que ele ficava tweetando a cada vez que alguém registrava a posição de Elon Musk em seu jatinho no ar. O Musk baniu esse cara, acusando ele de doxing. O que é doxing? Doxing é o ato de divulgar o endereço ou a localização de alguém para um bando de gente, para que as pessoas mandem coisas horrorosas, né? De alguma forma ameaçam. Geralmente você é militante de extrema-direita contra feministas, contra gente do movimento negro, contra gente esquerda, né? E isso é muito comum na internet. Bem, o Musk decidiu que esse garoto fazia doxing com ele, e embora fosse uma informação pública, não estava divulgando o endereço da casa, estava divulgando a posição pública do jatinho dele. Mas tudo bem, baniu a conta. Esses 9 jornalistas escreveram matérias contando a história e dizendo que o garoto tinha recriado a conta no Mastodon, que é um concorrente do Twitter. Pois então o Musk decidiu que os jornalistas também eram responsáveis por doxing, por terem publicado reportagens a respeito disso, e baniu os 9 do Twitter. Aí, durante o fim de semana, devolveu os 9 para o Twitter. Sem explicar exatamente porquê, mas enfim, devolveu os 9 para o Twitter. E, por fim, enquanto estava na final da Copa do Mundo, acompanhado do marido da filha do Donald Trump, essa foi a companhia escolhida por Elon Musk para assistir o final da Copa do Mundo, lá no Catar, ele publicou no Twitter uma enquete de 24 horas. Vocês querem que eu deixe o comando do Twitter? Ao longo de 24 horas até o fechamento da enquete, votaram algo como 17 milhões de pessoas. E 57-43, as pessoas votaram para que Musk deixasse o comando do Twitter. Desde o encerramento da enquete, não mais se manifestou. Embora ele tenha, durante a enquete ainda aberta, quando percebeu que estava rodando, ele tenha feito um tweet em que ele dizia, como diz o velho ditado, tenha cuidado com o que você deseja, porque pode se realizar. Então, ele deixou uma ameaça velada aí. Eu nunca vi ninguém tão irresponsável, Cora. Cara, eu vi. Nós temos um exemplar no Palácio do Planalto. Sim, tudo bem, tem Donald Trump, tudo bem, você tem toda a razão. Com o mesmo nível de maturidade, com o mesmo espírito democrático, não fala
uma palavra a 40 dias, né? Acho que o Musk vai ficar chorando nos cantos e tem que pedir ao pessoal do Elon Musk agora que vá para frente dos quartéis e que espere 72 horas. Porque houve uma fraude na enquete no Twitter. Tem uma tese circulando de que o Musk só fez isso porque ele já estava procurando um outro CEO. Claro, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso porque maluco não rasga dinheiro nessa proporção. Né? Maluco pode até rasgar dinheiro, mas não nessa quantidade, né? Que ele investiu no Twitter. E eu acho que burro a gente não pode dizer que o Elon Musk seja, né? E talvez ele esteja percebendo que o gerenciamento dele do Twitter é uma receita para o desastre financeiro total, né? Então, acho que alguém deve ter dado um toque, dito, ó, bicho, é teu, mas bota uma pessoa mais sensata aí e tal. Cara, eu tenho certeza que o Musk não é burro. Isso não me ocorre, não me... Agora, ele faz parte de uma geração de multibilionários do Vale do Silício que passou por uma experiência que é uma experiência muito atípica, em sendo muito inteligente e muito hábil com tecnologia, ficou muito, muito, muito rico e muito, muito, muito poderoso muito antes dos 30 anos. E quando você vai subindo, tipo é o caso do Marc Andreessen, que é um dos principais, que é o cara Foi que um dos criou o primeiros, Netscape, né? aliás. Foi um dos primeiros, exatamente. É o caso do Mark Zuckerberg, porque Foi você o caso vê... do Bill Gates, sendo que o Bill Gates evoluiu com o tempo, hein? O Bill Gates evoluiu com o tempo, mas o Bill Gates é um homem próximo dos 70 anos, né? Hoje, mas ele ficou milionário muito cedo. Ele Ele foi ficou um dos... milionário muito cedo. É, Você vê, o Steve Jobs foi a mesma coisa, só que o Steve Jobs foi demitido da Apple antes dos 30. Então, aquilo foi um tombo pessoal, tipo, ele ser... Porque o Jobs era isso no início, né? O gênio, absolutamente irascível, intolerante com seres é. humanos, tratava todo mundo muito mal, tudo mais, até que puseram ele para fora da companhia que ele fundou. E isso abriu uma estrada. Aí o Jobs criou a Next, que fez um produto brilhante e a companhia deu muito errado. Aquilo foram duas lições seguidas de humildade, que quando ele voltou para a Apple, que ele fez a Apple comprar a Next, né? Que foi ótimo para a Apple, porque a Apple não comprou a Next, comprou o Jobs de volta. Exatamente. E foi ótimo para a Apple, porque veio outro Jobs. O problema desses caras é que o Musk fez estava no grupo ali que foi responsável pelo PayPal. Venderam. Ele já tinha vendido uma coisa tipo listas amarelas, páginas amarelas de internet antes. Aí pegou essa grana e fez um site que depois se juntou com o PayPal, com outro site para virar o PayPal, primeiro sistema de pagamento digital. Venderam, ficaram multibilionários. Aí ele comprou a Tesla, fez a SpaceX, todas as coisas que ele fez foram todas dando muito certo e com uma razoável velocidade. Então, e esses caras vão se cercando daquilo que os americanos chamam de yes man, né? Conselheiros que só dizem, não, sim, você é um gênio, você é brilhante, tudo o que você fala é espetacular, tal. E o Musk é irascível desse tipo de coisa, de que quer que as pessoas trabalhem 16 horas, quer que... Eu acho que ele não tem noção da própria falibilidade, que é dado para qualquer ser humano, sabe? Você sabe que eu acho que o problema dele é que ele é muito bom de exatas e péssimo de humanas. E o Twitter é um É produto de humanas, humanas, pura. sabe? Quer dizer, eu não vou dizer que seja pura, porque tem toda aquela engenharia
de rede por trás e tal, mas essencialmente a utilização e a compreensão do que é o Twitter é uma coisa de humanas. E É. hoje há um distanciamento muito grande entre humanas e exatas no mundo. Aliás, humanas estão desaparecendo, estão em vias de extinção, né? E eu acho que isso é um problema. Não sei se estão em vias de extinção, mas estão no momento Então, que as principais as ciências que produzem dinheiro são as bios, né, através da genética, e as exatas através do digital e da energia, né? olha, o número de inscritos hoje em cursos de humanas é muitíssimo menor do que Uhum. era há alguns anos. Eu não tenho esses números aqui na minha cabeça, mas eu li recentemente sobre isso. E o desprestígio das humanas é grande. Quer dizer, você vê aquele cara do. O que. Gente, esse negócio de viajar e de jet lag, isso. A minha memória já não é uma maravilha, agora então foi para o brejo. Esse que perdeu alguns milhões com o Bitcoin agora, recentemente. Eu esqueci o nome. Mas você sabe do que eu estou falando. FSW, não é a sigla dele? Acho que sim. Eu já Bem, vou. é aquele rapaz que deu aquela entrevista Foi extraordinária. preso no Bahamas. Foi preso no Bahamas agora. Ah, foi? Ah, nem sabia Se a disso. gente está falando da mesma pessoa, O que deu calote dos bitcoins. é, Ele tinha um nome composto, um sobrenome composto. é isso mesmo, é isso mesmo. FTX. FTX. Né? FTX, a companhia. A Isso. FTX é a companhia. FSB era A sigla dele. a sigla dele. Mas Não, então, esse cara. SBF, Sam Bankman-Fried. Isso. Samuel Exatamente isso. Benjamin Bankman-Fried. Esse cara, por exemplo, ele declarou numa das entrevistas que ele deu que ele nunca leu um livro. Declarou isso com orgulho, sabe? Assim, nunca leu. E diz assim que ele não pode dizer exatamente que nenhum livro presta, mas é quase isso, sabe? Um desdém total pela palavra escrita. E eu, como ainda me apego muito a isso, eu fiquei chocada, eu guardei isso. Mas isso me soou como esse desprezo que o pessoal de tecnologia e o pessoal de exatas, de um modo geral, tem pelo pessoal de humanas hoje. E o pessoal de humanas também desmerece muito o pessoal de exatas. É. Então, e é uma coisa que você, em algum momento, vai ter que reaproximar, porque com a inteligência artificial você não tem como fugir das humanas. Se você tem todo um campo que está fazendo o que as pessoas fariam, que a mente humana faria, quem lida com a mente humana, que é o pessoal de humanas, vai ter que começar a participar disso. E é uma coisa curiosa, porque nesse sentido a gente estava falando do Jobs e do Gates como os caras que são meio que os fundadores dessa geração de founders, né, de fundadores. Tem o Andy Grove lá atrás com a Intel, mas os caras mesmo da garagem, tal, da aventura, são Bill Gates e o Steve Jobs, né? Houve outros na geração deles, mas os dois símbolos. E tanto o Gates quanto o Jobs sempre foram leitores vorazes, sempre Mas eles foram são exceções, hein? pessoas atentas às humanidades. A obsessão do Jobs com as fontes e com design, Com né? caligrafia, né? Com Isso, Shakespeare. isso. E aí o Gates, quando é entrevistado naquela entrevista dupla dos dois, é memorável, quando perguntam para o Gates, olhando para o Jobs, né? O que você mais inveja no Jobs? A pergunta é dupla, né? Mas a resposta do Gates é muito interessante. His sense of style. É isso Tipo, mesmo. é o Gates reconhecendo o que ele não tem, o Jobs tinha. Mas que era o estilo, que é uma coisa que vem dessa coisa de humanidades do Jobs, né?
do design gráfico, da literatura, da música, né? O Jobs foi namorado da Joan Baez, né? Tinha... Agora, é uma coisa curiosa porque o Twitter, os dois fundadores principais do Twitter são o Jack Dorsey e o Eve Williams. O Eve Williams tinha feito o Blogspot antes. Você sabe que eu conheci ele. Eu conheci ele também. Ele esteve aqui no Brasil em algum momento. Eu conheci em São Francisco. E você vê, e depois ele fez um Medium, quer dizer, a especialidade do Eve Williams era construir plataformas de comunicação. E era um cara muito acessível, hein? Muito, extremamente. Ainda imagino. Me lembro de trocar e-mails com ele direto e tal. E o Jack Dorsey, embora ele seja também CEO da Square, que é uma fintech, né? Um meio de pagamentos, o Jack Dorsey é um cara que é zen budista, faz retiros de meditação, quer dizer... É aquela barba. Tem aquela... Usa aquela barba comprida, tudo mais, quer dizer, ele tem uma preocupação muito grande com a busca por compreender a alma humana, essas coisas todas, a preocupação de como é que as pessoas se comunicam, por que as pessoas são tão agressivas, por que... ele não trata coisa como algoritmo, ele trata coisa... Quer dizer, os caras que fundaram o Twitter, fazia sentido eles fundarem algo como o Twitter. Eles eram pessoas daquilo. O problema é que o Musk não é, Mas que não é. Agora, eu tenho a impressão que a gente passou esse ano inteiro falando do Musk, né? A gente passou esse ano inteiro falando do Musk. Ele é o personagem do ano. Se a gente Na tecnologia, ele é o personagem do ano. Eu, com certeza, aquele negócio de homem do ano, não sei o quê, eu diria o Elon Musk assim, disparado, para o bem ou para o mal. Você sabe a minha opinião sobre o Twitter e a minha ideia é que ele ia dar uma sacolejada no Twitter e vamos lá, que está sendo melhor do que encomenda o sacolejo. Eu estou começando a achar, Cora, que é uma coisa que eu achava que era muito difícil, é uma coisa que eu achava que não ia acontecer. Eu estou começando a achar que ele vai matar o Twitter. Eu não acho que vai matar, não. É aquele negócio que eu te falei. O Twitter vai ficar feito aquele navio aí da... Não, sim, mas veja, quando eu digo matar o Twitter, quer dizer, não quer dizer que a plataforma vai deixar de existir, mas a relevância que ela tem, ela vai perder. Porque você já tem duas promessas relevantes. Uma se chama Post Social, que é uma plataforma... Você já entrou? Estava na fila, eu recebia o e-mail dizendo que tinha sido, que eu podia entrar quando eu estava viajando, então ainda não fui lá fuçar, mas já tenho autorização para ir. Eu ainda não tenho. Mas tem também o Blue Sky do próprio Jack Dorsey, que também é uma coisa que você vai lá, você se inscreve, manda seu e-mail, tudo mais. Quer dizer, você vai ter duas plataformas de redes sociais que buscam o mesmo tipo de público do Twitter. Esse Post Social, inclusive, como não tem limite de texto, Cora, eu desconfio que vai ser uma plataforma da qual você vai gostar também. Acho que sim. Acho que sim. O problema é... O que o Twitter tem é uma quantidade muito grande de pessoas interessantes escrevendo sobre temas que dominam. E que junta acadêmicos, né, pensadores, estudiosos, jornalistas, cientistas e políticos. E tem muito advogado também, tal. Quer dizer, você tem uma coisa ali que é um debate hiperqualificado e que, de fato, tem impacto no noticiário, tem impacto na política, tem impacto... O Twitter faz uma coisa que nenhuma outra rede social consegue fazer, embora seja muito menor e não seja tão rentável quanto as outras.
nesse sentido, eu acho que o Twitter vai ser substituído. Ah, sim, eu acho também. Sabe? E olha, não vai ser substituído no seguinte sentido, porque o que fez a força do Twitter é que ele era o único lugar assim. Quando você começa a dispersar, porque a força do Twitter é que está todo mundo lá. É Todo isso. mundo, em termos de gente de opinião e tal, né? Formadores de opinião Isso. política. Esse universo que você mencionou. Eu não acredito que com a abertura de outras redes você vai ter uma concentração igual de gente. Eu já pensei sobre isso e eu não sei se a gente precisa disso, sabe? Porque isso veio a um custo muito alto para as pessoas. Quer dizer, você vê, a nossa amiga Marilis, por exemplo, tirou férias, ficou longe do Twitter, ficou felicíssima, a vida dela mudou. Eu agora, enquanto estava. Eu já saí do Twitter, eu acompanho o Twitter, mas eu não posto lá há muito tempo, e acho que não pretendo postar nunca mais. Mas eu, quando estava de férias, não estava exatamente de férias, porque eu fiquei trabalhando lá em Israel, mas como eu estava com a família toda, como a gente estava viajando, e eu não me conectei à internet como eu costumo me conectar. Por exemplo, acompanhar o que está indo no Twitter, eu acompanho sempre, lendo não sei quantos jornais por dia, eu desconectei. Foi uma bênção, viu? É, né? Ah, eu me senti tão melhor. E a coisa do Twitter, particularmente, porque, embora eu já não esteja mais lá e não seja mais diretamente agredida, porque quando você pisa lá, você é imediatamente agredido de todos os lados, mas ver o nível de agressão lá me faz mal, mesmo quando é contra outras pessoas, sabe? Eu me sinto mal quando eu chego num ambiente tão hostil. Então, ter ficado longe, literalmente longe, assim, de nem abrir, não olhar, etc., durante 10 dias, já fez uma diferença de qualidade na minha vida. Eu entendo, cara. Eu entendo. Sabe, Então, não tem. a minha dúvida é se vale a pena a gente ter esse nível de informação em troca de um custo tão alto, pessoal, ou Uhum. se a gente não precisa desse nível de informação e pode lidar um pouco melhor com uma coisa psicologicamente menos avassaladora, sabe? É, eu tenho um pouco a impressão de que é nesse sentido de que a coisa vai ser acelerada, o fim do Twitter pode vir a ser acelerado. O Musk aumentou tanto o nível de agressividade na plataforma, não é que as pessoas tenham ficado mais agressivas, mas quando o dono começa a se virar e falar, olha, eu vou botar todo mundo agressivo Isso autoriza as aqui pessoas. dentro, tudo mais, tem uma coisa de o clima começa, você já sabe que o clima é hostil. Aí você vem com esse cara dizendo que agora vai ser mais disso, você já vai lidando, e aí começam a aparecer alternativas. O Mastodon, eu tenho a impressão que já está no ar, se não fosse uma rede descentralizada, porque o problema do Mastodon é que se você entra num grupo de Mastodon, você não tem contato com os outros. E é muito chato, muito chato. Então não é uma rede de fato. É. Você quer uma rede que esteja todo mundo lá. Eu tive por lá e não achei a menor graça. Assim. Pois é, a impressão que eu tenho é que assim que aparecer uma coisa um pouquinho melhor, e eu acho que uma dessas duas redes tem muito chance de colar. E o cu, hein? Eu acho que eles têm um problema de nome. Eles têm, pois é. Eles têm um problema de nome. Não dá para você botar no seu cartão de visita, esse é o meu cu, entendeu? Eu também me afastei. Uma das coisas às quais eu não me conectei. Coitados, aí eles mandam e-mail para. Olha, você não se conectou. E nós somos uma rede boazinha, a gente não machuca as pessoas. Mas é da extrema-direita indiana e tal, aí você começa a, sei lá. Eu acho que não é. A gente precisa de uma coisa. A gente, eu acho que tanto o Blue Sky quanto esse
não é post-social, é post-news. É, É post alguma coisa, eu não sei exatamente o quê. é, o, enfim, eu teria que ver lá no meu. Tá aqui. Post.dot, que eles falam, talvez. É post.news. Post.news, o endereço. Ambos são pensados justamente para o debate público civilizado. Entende? E eu acho que isso pode ser muito bom, Cora. Eu acho que a gente está Eu precisando acho. disso. Eu acho que a gente está precisando disso e eu tomara que uma delas colhem. Não, eu tô, Porque eu tô torcendo muito, porque eu realmente, você sabe disso, e a gente já falou isso aqui várias vezes, eu acho que a gente não deve estimular um ambiente com a agressividade que o Twitter desenvolveu. não, eu concordo com você. Cora, que pessoa é esse atrás de você? Esse é o, como é que eu posso dizer? Esse Não é o seu gato, né? é o padrinho do meu gato, né? Olha, vou recomendar esse livro aqui. Vocês estão vendo 1000 que páginas, né? eu não sei se são 1000, vamos ver. 1134 mais 1134 deve ter umas 100 só de referências. É a biografia do Fernando Pessoa. Se chama Pessoa, uma biografia do Richard Zenit. Olha, é um livraço, e eu não digo só pelo tamanho, não. A gente, hoje o Pessoa, para nós, já é uma instituição, né? É o maior Ele, poeta em ele, língua portuguesa do século XX, né? o autor diz uma coisa maravilhosa. Ele diz que os 4 melhores poetas da língua portuguesa no século XX eram Fernando Pessoa, porque era o Pessoa e os seus heterônimos, né? O Ricardo Alberto Reis Carreiro, e o Álvaro de Caeiro, Campos. Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Né? Então, os 4 principais poetas da língua portuguesa eram Fernando Pessoa. Mas a gente. Infelizmente, talvez por doença minha, o meu favorito é o Álvaro de Campos. É o meu também. É o meu também. Assim, disparado. Eu acho ele a perfeição das perfeições. Mas a gente sacralizou Pessoa, né? Porque a gente já está distante no tempo e a gente não pensa mais nele como um ser humano. Está lá no panteão dos deuses e o lado humano e quem foi. Isso a gente já não sabe. E essa biografia resgata. Esse cara é um grande especialista em Pessoa. Pessoa a vida inteira pesquisando. Pessoa, quando morreu, deixou um baú. Ele só publicou um livro de poesias em português em vida. Foi Mensagem. Publicou poemas em pequenos jornais literários. Enfim, era uma pessoa até bem conhecida, mas ele não, as pessoas não tinham noção de quem era Fernando Pessoa quando ele morreu. E ele deixou esse baú com 25.000 documentos, poesias, cartas, as biografias dos heterônimos, enfim. Foi uma coisa que os estudiosos de Fernando Pessoa levaram anos para estudar, para levantar isso, enfim. E foi aos poucos que as pessoas começaram a se dar conta de quem era esse sujeito. E, olha, essa biografia é maravilhosa. Ela te traz quem foi o Fernando Pessoa, com quem ele viveu, o que era Lisboa naquela época. Os amigos do Pessoa, ele era muito menos introvertido do que a gente imagina. Porque, para mim, eu tinha ficado com aquela ideia do cara muito introvertido, que não se comunicava com ninguém. Não, ele era um cara de ir para o café toda noite, conversar com os amigos e ter uma boa roda de amigos. Eu recomendo muito esse livro. É incrivelmente bem escrito. Você lê isso como se fosse um romance. As pessoas às vezes dizem, mas biografia, né? Não, gente, é uma biografia ultra bem escrita. Tem um ritmo,
tem um suspense mesmo, vou te dizer. Você vê que é uma coisa enorme que você lê relativamente rápido, porque ele foi lançado, sei lá, há um mês ou um mês e pouco, eu já li. Então, é uma leitura muito boa, muito boa. Está aqui, ó. Pessoa, uma biografia. Recomendo. Está aqui. Então está devidamente. Ele não morava num apartamentozinho em frente a uma padaria, uma tabacaria, não, né? Tinha, claro que tinha uma tabacaria ali embaixo. Eu sempre desconfiei que ele fosse o Álvaro de Campos. Eu sempre desconfiei. Mas ele não era. Ele tinha várias. Ele não era um deprimido? Não, o negócio é que cada um dos heterônimos era uma outra pessoa. É um caso muito curioso. Pessoa eram vários. Pessoa era realmente vários. Entendi. Fiquei curioso. É muito bom livro. Assim que eu terminar o livro que eu tenho que escrever e entregar, eu encaro. Porque no Qual é momento o não livro está que você dando. está Cara, escrevendo? eu estou escrevendo um livro que ainda não tem título, mas que é uma história da Nova República que tenta responder como que a gente se meteu no buraco. Ah, E e pelo visto você não está nada otimista com o que você tem. eu acho que é difícil, Cora, mas eu acho que a gente se escapou do pior. Eu acho que a gente pode vir a ter nos próximos 20 anos uma chance. E eu ainda não estou com essa certeza toda, não, mas Tem um bocado de esperança na minha afirmação. ai, que bom. Não é a ciência exata, né? Mas folgo em sabê-lo. Cora, a gente se vê na quinta-feira? Com certeza. Então, até quinta-feira.